هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف. Saudações ouvintes, são neste momento 13 horas e 50 minutos. إلا Sejam bem-vindos a esta Rádio Caravana de Dawa. بكتابك حين ترى الله ما أحراك Abrimos ligeiramente atrasado com 4 minutos de atraso por razões alheias à nossa vontade. بهذا أن Pelo que pedimos sinceras desculpas. يكبر قدرك عند Gostaríamos de saber dos nossos estimados ouvintes se o som está a chegar em perfeitas condições auditivas. الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بها Escreva para nós, estimado ouvinte, se o som está chegando em perfeitas condições auditivas. أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند Estimados ouvintes, escrevam para nós se o som está a chegar em perfeitas condições auditivas. Já temos correspondência por parte dos nossos irmãos James Wataba e Rahmatullah Qassimo a informar que o som está a chegar em perfeitas condições auditivas. Igualmente o nosso irmão Bakar Keta, que está a nos acompanhar a partir de Paris, ou seja, na França. الله بينك أنت وبين الله E hoje temos como tema qual é o filho primogênito, ou quem é o filho primogênito que foi referido na Bíblia no João 3,16. هل لك صدقات Digamos, filho unigênito e não primogênito. تخفى لا Temos como convidado especial hoje o convidado residente Sheikh Abdurrahman bin Said. يعلمها إلا الله Está na locução Mahmoud Umar, قصص لا que تكشف vai conduzir esta locução, ou digamos que vai conduzir este programa na companhia de Sheikh Abdurrahman bin Said. إلا Por razões de pandemia Covid-19, o Sheikh Abdurrahman bin Said não estará nos nossos estúdios, mas sim poderá comunicar conosco à distância. بكتابك حين ترى الله E sem mais delongas, para iniciar o nosso programa, vamos convidar o nosso irmão Saleh Umar Saleh para nos efetuar a recitação do Sagrado Alcorão. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Fica para trás esta recitação que nos foi feita pelo nosso irmão Saleh Umar Saleh.
Ele efetuou-nos a recitação dos versos 68 a 70 do Surat Yunus, ou seja, Surat este intitulado Jonas. De acordo com a tradução de Sheikh Aminuddin Muhammad, a recitação que nos foi feita diz o seguinte: dizem, Allah tomou um filho, glorificado seja ele. Ele é o autossuficiente. Pertence-lhe tudo quanto há nos céus e tudo que há na terra. Não tendes prova alguma disso, de ele ter tomado um filho. Acaso dizeis acerca de Allah o que não sabeis? Diz certamente, aqueles que inventam mentiras acerca de Allah não prosperarão. Desfrutarão pouco neste mundo, depois para nós será o retorno, assim que é. Para nós será o retorno deles. Então far-lhe-emos provar o castigo severo, porque descriam. Esta é a recitação do sagrado, digamos, esta é a tradução do Sheikh Aminuddin Muhammad no que diz respeito aos versos 68 a 70 do Surat Yunus, ou seja, capítulo 10 do sagrado Alcorão, que nos foi recitado pelo nosso irmão Saleh Umar Saleh. Já foi lançado o tema que vai ser abordado hoje é um tema bíblico, tanto um tema que tem a ver com algumas crenças ou doutrinas do cristianismo, e o Sheikh Abdurrahman Ibn Said poderá aqui nos trazer a sua abordagem do tema, e conforme nós fizemos referência, que o tema é qual é ou quem é o filho unigênito que foi prometido, ou seja, que foi referido no João 3,16, ou seja, o filho unigênito. Este aqui é o tema. Vamos tentar entrar em contato com o Sheikh Abdurrahman Ibn Said, conforme fizemos referência, que por razões de pandemia Covid-19 não podemos estar no mesmo estúdio. Enquanto isso, vamos lendo algumas mensagens por parte dos nossos ouvintes. Temos aqui o James Otaba, diz assalamu alaikum, locutor Mahmoud Omar. Bem-vindo ao nosso convidado Sheikh Abdurrahman Ibn Said, expectante em ouvi-lo e acompanhar mais uma vez o programa com grande participação. Esta é a mensagem que nos escreve, é o nosso irmão James Wataba. Bom, temos indicações da disponibilidade do nosso convidado residente, que é o Sheikh Abdurrahman Ibn Said. Sheikh Abdurrahman Ibn Said, assalamu alaikum. Seja bem-vindo a este programa, já está no ar, já estamos a transmitir em direto no Facebook, mas antes, porém, queria saber qual é a sua disposição para este programa. Alhamdulillah, a nossa disposição é boa, apesar da situação que o mundo está a atravessar. Sem dúvidas que isto deixa-nos... ou seja, faz com que nós tragamos uma reflexão dentro daquilo que é a nossa vida, pois temos visto que o mundo está muito acelerado e a nossa confiança, ou seja, a nossa fé fugiu um pouco. Espero que esta situação venha, digamos, a prestar atenção, ou seja, faça com que algumas pessoas, as mentes adormecidas, não é, consigam, digamos, acordar e olharem para Allah como Allah, apesar da globalização. Muito certo. Essas foram as primeiras palavras do nosso convidado residente, Sheikh Abdurrahman Ibn Said. Conforme fiz referência, o tema que ele vai abordar é quem é o filho unigênito que foi referido no João 3,16. É um tema bíblico. Ele vai nos trazer dentro em breve aquilo que é a sua abordagem. Inshallah.
Sheikh Abdulrahman Ibn Said, por que razão a escolha deste tema? Bom, a razão é muito simples. Nós temos ouvido, não é? Quase em todo o mundo nós ouvimos esta palavra de que existe um filho unigênito. Portanto, para dissiparmos aqui alguns equívocos, achei melhor escolher este tema que é para eu, assim como os outros que estão neste momento a nos acompanhar, poderem tirar algumas dúvidas, se bem que vamos conseguir tirá-las. Então, é pela popularidade do tema, e isto é um pouco inquietante, não é? Porque nem todos conseguem perceber as palavras bíblicas, e nem todos têm acesso à Bíblia. Então, achei conveniente partilhar este pouco conhecimento que temos, que é para poder, mais ou menos, acabarmos com algumas dúvidas, se Allah Azza wa Jalla quiser. Muito certo, o Sheikh Abdulrahman Ibn Said já apresentou aquilo que é a sua disposição e também a motivação para a escolha deste tema. Esteja atento, se tiver algumas dúvidas ou inquietações, o nosso número de telefone, depois da abordagem do Sheikh Abdulrahman Ibn Said, estará disponível. Para quem mesmo queira debater ou então tirar algumas dúvidas em torno do tema. Muito certo, sem mais delongas, está lançado o tema: quem é o filho unigênito referido no João 3,16. Sheikh Abdulrahman Ibn Said, todo o espaço é seu para abordar este tema. Jazakallahu khairan, Dr. Mahmoud. Barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todo o vasto auditório. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Respeitados irmãos e irmãs, primeiro louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos proporcionado este momento ímpar, momento este em que não foi pela nossa escolha para podermos chegar, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos este espaço, esta chance de podermos alcançar este momento. E como eu dizia na minha primeira intervenção, este é o momento em que nós temos que refletir bastante, pois há pessoas que estavam conosco ontem, hoje estão a respirar mal e pode ser que amanhã avancem, adiantem. E há pessoas que tinham tantos e tantos planos, todos estes planos foram abaixo. Portanto, não é a nossa certeza que fez e faz com que nós vivamos neste mundo até hoje, mas sim é o decreto e a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tem que trazer reflexão a cada um de nós e sabermos dizer que existe Allah, existe aquele ser supremo que está acima de tudo e de todos. Hoje nós vemos que o mundo está preocupado. Todo mundo entrou em pânico por algo invisível. Todos nós andamos com as nossas bocas e narinas tapadas porque temos algo que nunca vimos. Mas aos materialistas, quando se fala da existência de Deus, perguntam e zombam: onde é que está este Deus e quem já viu este Deus? Portanto, respeitados irmãos, é momento de nós todos trazermos uma reflexão e abstermos-nos do pecado. E um dos pecados maiores é darmos a um filho a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um dos pecados maiores. Em seguida, respeitados irmãos, ainda em gesto de introdução, vamos endereçar as nossas saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Prezados irmãos, trago hoje como tema, assim como o nosso querido doutor esteve a dizer, qual é o filho unigênito referido no João 3, versículo 16. Este tema é mesmo para trazer, ou seja, é um tema muito mais direcionado
aos da outra fé, as pessoas que não acreditam no Islã, porque nós dentro do Islã já temos o conhecimento, já fomos ensinados que Deus não tem filho. Mas dentro das outras escrituras nós encontramos que Deus tem filho, razão pela qual encontramos lá filho gerado, encontramos filho primogênito e encontramos filhos adotivos. Portanto, ao longo destes minutos, nós vamos tentar perceber hoje sobre o filho referido no João 3, versículo 16, e passo a ler o versículo. Na Bíblia fácil de ler, versão fácil de ler, diz o seguinte. João 3, versículo 16, diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Repito. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Estas são as palavras de João, evangelista João. João fala-nos aqui de um filho único, um filho unigênito. E todo aquele que crê neste filho unigênito terá a vida eterna. Neste caso, ele irá ao paraíso. Ele conhecerá a vida, ou seja, conhecerá, Senhor, aquela vida feliz, eterna. Neste caso, o Jannah, o paraíso. Este filho, quem é? Esta é a pergunta e, inshallah, dentro de instantes, vamos poder analisar todos nós juntos. Muitos dizem que este filho, ou seja, todos dizem que este filho é Jesus Cristo. Mas aqui entra-se em contradição, porque o versículo está a dizer filho único, filho unigênito, único filho de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho único para vir morrer pelos pecados da humanidade. Portanto, a primeira reflexão que nós temos que trazer aqui é que este filho que viria morrer pelos pecados da humanidade estaria em concordância com o seu pai para vir morrer. Isto é, a morte deste filho era do seu conhecimento, era do conhecimento deste mesmo filho que viria ao mundo morrer. Então, é este filho único que faria isto, porque este era o plano entre pai e filho. E quando nos dizem que este filho é Jesus Cristo, nós ficamos um pouco apavorados, ou seja, ficamos um pouco admirados. Por quê? Primeiro, se fosse Jesus Cristo, nós não teríamos um problema muito, ou seja, não encontraríamos um problema em acreditá-lo se de fato Jesus tivesse se entregue à morte de livre e espontânea vontade. Porque neste João está a dizer que este filho viria para morrer, para resgatar os pecados da humanidade. Então, resgatando os pecados da humanidade, sendo este plano, primeira coisa, sendo este plano de Deus junto ao seu filho, então este filho ao morrer não teria tanta maçada, não teria lamentações, não iria lamentar. Mas se nós formos a folhear a própria Bíblia, encontramos que Jesus, de acordo com a Bíblia, encontramos que Jesus, nos dias antes da sua morte, ele chorou. Ele pediu a Deus para que não lhe matasse. Jesus pediu a Deus para que não lhe matasse. Então, aqui você encontra o primeiro problema, que este João 3,16, então, não se refere a Jesus,
Porque João 3,16 está a dizer que é o filho único, primeira coisa, é filho único, e cujo este filho, não é? Cujo filho viria a morrer pelos pecados da humanidade. Sem dúvidas que, ao vir morrer pelos pecados da humanidade, este filho já estava em consonância com Deus. Porque não tem nenhum cabimento. Veja lá que o próprio Abraão, com o seu filho Isaac, ou seja, com o seu filho Ismael, quando quis sacrificar o seu filho Ismael, de acordo com o Islã, pois Ismael foi sacrificado, quando quis sacrificar o seu filho, não houve aqui alguma lamentação por parte do filho. O filho não chorou, ou seja, não fez algo mostrando uma revolta contra o seu pai. Não. O filho entregou-se de alma e corpo porque sabia que era a ordem de Deus. O mesmo não encontramos em Jesus Cristo. Se nós formos a folhear a Bíblia, encontramos que Jesus Cristo, antes dos dias da sua morte, ele chorava. Até os evangelistas contam, principalmente o Mateus, conta que as suas lágrimas eram tipo gota de sangue. E ele pediu a Deus, ó Deus, livre de mim este cálice, neste caso a morte, mas seja feita a sua vontade. Então, aqui concluímos que, se formos a analisar entre o João 3,16 e fazendo a ponte com a trajetória de Cristo antes da sua morte, né? Antes da sua suposta morte, então nós aqui podemos encontrar um problema muito grande em acreditar que o João 3,16 refere-se mesmo a Jesus Cristo. Porque Jesus teve muitos problemas, até na própria cruz, Jesus chorou, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, desamparo, como é que este filho unigênito que veio com o plano da morte e já está na cruz para poder consumar o seu plano junto ao seu pai, está a chorar tanto assim e está a proferir palavras que, mesmo se fosse um qualquer com uma fé muito ínfima, acredito que não pronunciaria estas palavras, pelo contrário, estaria muito satisfeito porque é chegada a altura de voltar onde está o seu pai. Então, não se explica este João 3,16, não se explica, digamos, a interpretação que tem se dado de que é Jesus Cristo que se refere neste João 3,16. Pois nós, se formos a folhear a própria Bíblia, encontramos que Deus não tem um e único filho. Não. Um e único filho Deus não tem. Se você for para João 20:17, o próprio Jesus Cristo diz: vai dizer aos meus irmãos que subo para o meu Pai, que também é o vosso Pai. Subo para meu Deus, que também é o vosso Deus. Escuta as primeiras palavras, diz: para meu Pai, que também é vosso Pai. Então, se é pai dele, é pai de todos aqueles que são crentes, obviamente. Então, logo tira-se esta hipótese de que Jesus Cristo é filho único de Deus. É filho único de Deus. E não só, quando você vai ler Salmos 2:7, encontras lá Deus também a dizer a um outro profeta que tu és meu filho. Quando tu vais para Jeremias 31:9, encontras Deus também a dizer que tu és o meu filho primogênito. Portanto, aqui entramos em grande problema quando fazemos a ponte entre João 3,16 com a palavra unigênito, filho unigênito, filho único de Deus, encontramos problema. Ou Deus tem muitos filhos, ou seja, todo aquele que crê em Deus é filho de Deus, ou então Deus não tem filho. Ou Deus não tem filho, porque o João 16 está totalmente desalinhado. Aliás, se você for a olhar para este capítulo 1, ou seja, para este capítulo de João 3, não é? Se você for a ler, não irá encontrar o nome de Jesus Cristo referido como filho único. Não existe. Apenas
Jonas trouxe a palavra o seu filho unigênito. E, se calhar, em outros aspectos, ou seja, em outras referências, talvez foi onde encontraram que Jesus é o filho, mas, de acordo com a leitura e a investigação que nós fomos fazendo, encontramos que, por exemplo, no Mateus 3, versículos 16 e 17, quando Jesus Cristo foi batizado, não foi chamado de filho único, foi chamado de filho que me alegra. Este é meu filho que me alegra. Portanto, respeitados irmãos, vai ser mesmo em curtas, ou seja, vou consumir-vos pouco tempo para vos dizer o seguinte, que João 3, versículo 16, não refere a Jesus Cristo, porque, de acordo com a crença das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, de acordo com a crença deles, é que Deus, ou seja, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. E não só, em outras referências bíblicas, nós encontramos Deus a fazer de filho as outras crianças. Logo, Deus não é pai de único ser. Não. Deus é pai de quase muitos, de acordo com a Bíblia. Atenção, de acordo com a Bíblia. Deus é pai de quase muitos. Deus não tem único filho. Não. Deus é pai de todos aqueles que são obedientes, assim. Assim como diz em Romanos 8:14, diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Esta ideia de que só Jesus é que é filho de Deus, ou seja, é o único filho de Deus, usando João 3, versículo 16, é chumbada totalmente. Como eu disse, que Jesus, ou seja, o Filho unigênito de Deus, viria para morrer pelos pecados da humanidade, enquanto que Jesus Cristo, a sua morte foi dolorosa e foi dorida. Foi uma dolorosa morte, e não só ele também encarou aquela morte como algo, digamos, não combinado com o seu Pai. E para terminar, temos aqui a dizer que Maria, ou seja, Maria, a mãe de Jesus, não encontramos em nenhuma passagem bíblica onde a Maria, mãe de Jesus, diz que Jesus é filho de Deus. Atenção, isto é muito importante. Isto é muito importante. A mãe de Jesus, porque nós sabemos muito bem que as mães são as pessoas que muito bem conhecem os pais dos seus filhos. As mães são as pessoas que muito bem conhecem os pais dos seus filhos. E não encontramos, pelo menos de acordo com os meus estudos, não encontramos em nenhuma passagem onde a Maria diz que Jesus é filho unigênito de Deus, ou é filho de Deus. Pelo menos a Maria dizer que Jesus é filho de Deus, não encontramos. Veja o que nós encontramos na Bíblia, de acordo com Lucas 2. Vou abrir aqui Lucas 2. Vou começar de 41. Diz assim: todos os anos os pais de Jesus, atenção, já está a começar a história. Todos os anos os pais de Jesus, os pais, repito, os pais, sublinhe, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42. Quando Jesus tinha 12 anos, foram todos para a festa como de costume. 43. Quando a festa terminou, ao voltarem para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais, sublinhe, sem que seus pais, repito, sem que seus pais o soubessem. 44. Mas eles pensaram que ele estivesse com os companheiros de viagem. Depois de terem viajado um dia inteiro, eles começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo.
46. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo. Ele estava sentado entre os professores, ouvindo e fazendo perguntas a eles. 47. E todos os que o ouviam estavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. 48. Quando os pais dele, repito, quando os pais dele o viram, ficaram surpresos e sua mãe, repito, e sua mãe lhe perguntou. Perguntou-lhe o quê? Disse: filho, por que você fez isso? Perguntou, disse: filho, por que você fez isso? Seu pai, esta é Maria quem está a dizer a Jesus, seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando por você. A Maria está a dizer, a dona da criança, a dona de Jesus, está a dizer: seu pai e eu estávamos à procura de ti. Qual é o pai referido aqui que a Maria está a dizer? É José, o carpinteiro. A Maria está a dizer que Jesus, o pai dele, é José. Apesar de ser adotivo, mas pelo menos a Maria aqui apresentou a Jesus como se ele tivesse um pai reconhecido e conhecido, não é? Que era José. Então, fazendo uma investigação profunda, não encontramos em nenhuma passagem onde a própria mãe Maria, diz que Jesus é filho de Deus. E como se não bastasse, filho único, não encontramos. Portanto, respeitados irmãos, João 3, versículo 16, para todos aqueles que estão a nos escutar, querermos ofender, nem machucar e nem manchar nenhuma digamos, seita religiosa, João 3, versículo 16, não se refere a Jesus Cristo. Esta ideia de que é Jesus que é filho unigênito, temos que tirar de lado, porque este versículo está totalmente desalinhado com a missão de Jesus Cristo. Jesus disse o quê? No Mateus 7, 21, disse, deixa-me fazer o seguinte, Mateus 7, fazer o seguinte, temos que ver o versículo para não falarmos coisas à toa. Diz assim, Mateus 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Atenção, João 3,16 diz: todo aquele que crê em Jesus será salvo. E aqui Jesus está a dizer: todo aquele que faz a vontade de Deus será salvo. Este é um desalinhamento total. Porque, de acordo com a crença destes nossos irmãos, eles foram dados este pensamento, foram incutidos este pensamento de que creia em Jesus, já és salvo. Crer, só crer, você será salvo. Não, Jesus aqui está a dizer outra coisa, de acordo com a própria Bíblia. Está a dizer que só aquele que pratica o que Deus quer, este é que será salvo. Portanto, a missão de Jesus descrita no João 3,16 e aquilo que foi a realidade, não coaduna. A realidade de Jesus não coaduna. Porque encontramos aqui um Jesus que vem para ensinar o que é de Deus, e outro lado nós encontramos um Jesus que não veio para ensinar, mas sim veio apenas para divulgar, fazer sentir o seu nome e dizer: olha, você creia em mim e será salvo. Por outro lado, encontramos um Jesus, no João 3,16, um Jesus que vem para morrer pelos pecados, e nos mesmos evangelhos encontramos um Jesus que está contra a própria morte. Portanto, respeitados irmãos e ouvintes, terminamos nós por aqui, dizendo que João 3, versículo 16, não se refere a Jesus Cristo. Dr. Mahmoud, por aqui é tudo, e Jazakumullahu khairan.
Muito certo, esta foi a palestra dada pelo nosso convidado residente Sheikh Abdulrahman Bussaid. Estimados ouvintes, vamos abrir a nossa linha telefônica. Quem queira debater ou então tirar algumas dúvidas em torno do tema, pode igualmente escrever no campo de comentários desta live se tiver alguma dúvida ou inquietação ou então um pedido de esclarecimento em torno do tema João 3,16. Digamos, quem é o filho unigênito referido no João 3,16? Naturalmente, o Sheikh Abdulrahman Bussaid foi muito claro durante a sua abordagem que este filho unigênito não se refere a Jesus. De acordo com a conclusão dele, quem queira interagir com o Sheikh ou então colocar as suas inquietações ou dúvidas ou então queira debater, eis a nossa linha telefônica 84 47 13 13 4. Repito, 84 47 13 13 4. Pode igualmente ligar para nós através do contato da Movitel 86 45 65 18 4. Repito, 86 45 65 18 4. Está aberto o espaço para colocar inquietações ou então dúvidas em torno do tema que foi abordado pelo Sheikh, que tem a ver com o filho unigênito referido no João 3,16 na Bíblia. Enquanto isso, vou colocando algumas questões ao nosso convidado residente Sheikh Abdulrahman Bussaid. Numa altura em que são 14 horas e 27 minutos em Moçambique, menos 1 hora em Portugal continental e Angola, menos 2 horas em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, menos 3 horas em Cabo Verde, menos 5 no Brasil e mais 7 em Timor-Leste. Muito certo, o Sheikh Abdulrahman Bussaid, temos aqui uma questão do nosso irmão. Ele diz o seguinte: meu querido irmão, então os irmãos muçulmanos não acreditam que Jesus não é filho de Deus? Eis a questão. Muito certo. Conforme eu disse logo na minha introdução, eu disse que, na verdade, os muçulmanos não acreditam que Deus teve um filho ou que Deus tem um filho, né? Porque meu querido irmão que fez a pergunta deve, pelo menos, ter alguma noção que quem tem filho, ou seja, quem é filho, não sei se consegue me acompanhar. Sim. Eu quero acreditar que ele está escutando, porque todos os ouvintes estão a dizer que o som está a chegar em perfeitas condições auditivas. Ok, eu pensei que ele tivesse ligado. Muito bem. É assim, quem é filho de alguém, porque este alguém também foi filho de alguém, e este alguém foi filho de alguém. Portanto, se formos a ligar a ascendência, chegaremos ao ponto inicial. Então, este que é filho, ou seja, sim, este que é filho, obviamente que ontem era criança, depois cresceu, e se cresceu espera envelhecer e morrer. E Deus, se tivesse filho, ele já estaria neste momento, se calhar, morto. Deus já estaria morto. Porque este é o sistema. Porque se Deus tivesse filho, diríamos que ele foi filho de alguém. Cresceu e também teve seu filho.
e este filho também cresceu, depois vai ter seu filho. Portanto, o sistema da vida é este. Agora, Deus não pode ter filho porque ele sempre foi eterno e será eterno. Atenção, Deus sempre foi Deus, não teve início, Deus sempre será Deus e não terá fim. Como é que este Deus vai ter filho? Porque nós sabemos que muitas das vezes a gente, quando atinge já uma certa idade, o que nós fazemos tudo é para deixarmos com os nossos filhos. Por exemplo, hoje, tenho 20 anos, 25 anos. O que eu estou a viver agora é o futuro que os meus pais fizeram para mim. E o que é que eu tenho que fazer neste momento é me esforçar para fazer também um futuro para os meus filhos, porque eu já estou a viver o futuro que os meus pais prepararam para mim. Portanto, como filho, ou seja, como pai, tudo o que faço é para deixar para os meus filhos como herdeiros. Obviamente que eles também farão o mesmo. Amanhã farão o mesmo. Portanto, se Deus tivesse filho, ele estaria a fazer tudo para deixar para os seus filhos, porque ele amanhã vai descansar, vai dormir, isto é, vai morrer. Então, esta não é a qualidade de Deus. Deus sempre foi, é e será. Por isso que, islamicamente, não acreditamos que Deus tem filho. Muito certo. Estimados ouvintes, o nosso contacto telefónico, ou seja, a nossa linha telefônica está aberta para quem queira colocar questões em torno do tema que está sendo abordado, ou seja, quem é o filho unigênito referido no João 3,16, concretamente na Bíblia. És o nosso contacto, ou seja, a nossa linha telefônica, 84 47 13 13 4. Repito, 84 47 13 13 4. Pode igualmente ligar para nós através do contacto da Movitel, 86 45 65 18 4. Repito, 86 45 65 18 4. Estes contactos estão disponíveis para quem queira refutar aquilo que o Sheikh diz. Também quem tem algumas questões poderá naturalmente colocar através destes contactos. Pode igualmente escrever no campo de comentários desta live. Inshallah, eu farei a leitura para o Sheikh esclarecer. Bom, Sheikh Abdurrahman bin Said, durante a sua explicação, disse que os muçulmanos não acreditam de que Deus teve um filho. Mas quando folhamos a Bíblia, encontramos as palavras como filho gerado, filho primogênito, filho por adoção. Qual é a explicação por detrás disto? Bom, isto tudo quer dizer que Deus não tem filho. A conclusão disto tudo é que Deus não tem filho. Deus tem servos, Deus tem criaturas. Vou ler o Atos 3, versículo 13. Deixa-me correr para ver se eu tenho aqui este Atos 3, versículo 13. Atos 3, versículo 13 diz o seguinte: o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, glorificou ao seu servo Jesus, sublinhe, glorificou ao seu servo Jesus. Ponto. Continuado. Aqui, nesta Bíblia, versão fácil de ler, Jesus aparece na categoria de servo, glorificou ao seu servo Jesus. Em outras traduções, ou seja, em outras versões, estou a falar da versão João Ferreira da Almeida, por exemplo, esta parte servo não vem servo, vem filho. Vem o mesmo, isto é, diz também o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó glorificou ao seu filho Jesus.
Portanto, é só para ver que a palavra filho é uma palavra que foi metida, que foi enfatizada pelos evangelistas, pelas pessoas que queriam, digamos, fazer com que Jesus ascendesse a um nível alto. Mas, na verdade, os seus contemporâneos, os contemporâneos de Jesus, conheciam a ele como servo, um homem, servo e profeta de Deus. Nada mais que isso. Allah melhor sabe. Muito certo. Conforme ouviram, estimados ouvintes, Deus não tem filho, mas sim tem servo, de acordo com a explicação do Sheikh Abdurrahman Ibn Said. وقدرك عند الله هل لك سر عند الله Sheikh Abdurrahman, na minha versão que tenho aqui no estúdio, realmente confirma que aqui nesta versão de João Ferreira de Almeida, versão corrigida e versão revista e corrigida, quarta edição, usa o termo filho, glorificou seu filho Jesus. E perante esta discrepância, não estaremos aqui diante, digamos, da adulteração das escrituras? Queria perceber, será que servo e filho quer dizer a mesma coisa? Bom, servo e filho não quer dizer mesma coisa. Servo é uma coisa, filho é outra coisa. Filho é aquilo que nós já estávamos aqui a explicar, não é? Filho, e este mesmo filho pode se dividir em alguns grupos. Filho adotivo, filho biológico, filho metafórico e tudo mais por aí. Mas, portanto, esta palavra filho acabou confundindo e corrompendo várias pessoas que queriam e querem seguir o ensinamento genuíno de Cristo. Porque hoje nós é normal, ou seja, é habitual, é usual este termo filho. As pessoas até preferem entregar esta filiação só a Jesus e eles passarem a ser filhos de diabo. Porque quando dizem que o Jesus é filho unigênito, filho único de Deus, então você quem é? E a tua Bíblia está a dizer que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E você está a entregar a unicidade, ou seja, que só Jesus é que é o único filho de Deus. Então você está em que lugar? Qual é o seu grau entre você e Deus? Obviamente que você só pode estar no grau de filho de diabo, porque no mundo existe filho de Deus e filho de diabo, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, atenção, filho de Deus e filho de diabo. Agora, quando você diz Jesus é filho único de Deus, você está se a meter aonde? Por isso que, islamicamente, Deus não tem filho, Deus tem servos, aqueles que servem a Ele. Estes, sim, senhor, existem islamicamente. Portanto, temos servos que são servos de Deus e existem servos de diabo. Por isso, esta é apenas uma discrepância na tradução daquilo que foram as escrituras reais, ou seja, as escrituras genuínas e ensinamentos genuínos transmitidos por Jesus. Muito certo, estimados ouvintes, conforme dizia que a nossa linha telefônica está disponível para quem queira colocar questões بينك أنت ou então queira refutar o que o Sheikh está a dizer. وبين الله هل لك صدقات تخفى Pode escrever no campo de comentários também, quem tiver alguma inquietação em torno do tema. لا يعلم Eu farei a leitura para o Sheikh, inshallah, ou seja, se Deus permitir. إلا الله. Bom, a pergunta a seguir que nos escreve é o irmão Braga Ambrósio. Diz o seguinte: Assalamu alaikum. Existe algum documento ou uma Bíblia antiga que indica que a palavra unigênito foi acrescentada? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se existe alguma Bíblia antiga que diz que a palavra unigênito, é isso, unigênito, né? Exatamente.
que foi acrescentada. Sim, sim. Ele está a perguntar se existe alguma Bíblia ou um documento antigo que indica que a palavra unigênito foi acrescentada. Muito certo. Olha, primeiro nós temos que olhar para o próprio evangelista. Para a gente dizer que a palavra foi acrescentada ou foi diminuída, precisamos olhar primeiro para o próprio evangelista, que é João. Será que o evangelista João foi aquele que viveu com Jesus e acompanhou a Jesus? Será que o evangelho de João, dentro dos 4 evangelhos canônicos, está em sintonia? Tudo o que o João tem está em sintonia com os outros evangelhos? Aí, sim, senhor, nós podemos buscar outro evangelho antigo para vermos se esta palavra foi ou não acrescentada. A resposta para o irmão Ambrósio é, ou seja, o próprio evangelista João, existem palavras que ele acabou anunciando, pronunciando, que não estão em consonância com os outros evangelistas. Apesar de os exegetas dizerem que este mesmo João é um João diferente daquele que viveu no tempo de Jesus, pois o seu evangelho vem 100 anos depois da ascensão de Jesus Cristo. Portanto, se algo vem 100 anos depois, sem dúvidas que aqui existem acréscimos. Aliás, se de facto existem acréscimos, porque eu até diria que aqui escreveu-se algo sobre Jesus a bel prazer, não é? Cada qual escreveu o que quis escrever, porque acrescentar ou diminuir é pegar algo original, não é? E depois aumentar ou então diminuir. Mas estes evangelistas, né? Principalmente o João, desculpa estar a falar mal deles, mas principalmente o João, são pessoas que, decidiram, escreveram, né, de acordo com outras escrituras também corrompidas. O que eles foram fazendo, foram fazendo apanhados de escrituras corrompidas e depois, redigiram aquilo que são os seus evangelhos. Por isso, se você for a olhar para os 4 evangelhos canônicos, este resto dos 3 evangelhos, estou a falar de Mateus, Marcos, Lucas, não irá encontrar esta palavra unigênito. Não sei se estou equivocado, mas esta palavra unigênito aparece só com João. Algo algum aqui está errado, porque sendo eles evangelistas e relatando da mesma pessoa que é Jesus Cristo, pelo menos a palavra filho unigênito poderíamos ter encontrado no Mateus, Lucas e Marcos. Mas nós, quando queremos citar a palavra unigênito, filho único, só encontramos no João. Por quê? Esta já é uma prova clara de que, na verdade, houve alguma invenção. Não posso até dizer acréscimo, né? Mas sim, é uma invenção do próprio João. Agora, se formos a recuar para os livros antigos, nós encontramos que tudo o que há nestes 4 evangelhos, na verdade, não passa mais que, que Deus me perdoe, não passa mais que fabricações. Wallahu a'lam. Muito certo. São neste momento 14 horas e 42 minutos em Moçambique, menos 1 hora em Portugal continental e Angola, menos 2 horas em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, menos 3 horas em Cabo Verde, menos 5 no Brasil e mais 7 em Timor-Leste. Numa altura em que o Sheikh Abdurrahman Ben Said está esclarecendo questões em torno do tema o Filho unigênito referido no João 3,16, concretamente na Bíblia. Já estamos praticamente nos momentos finais do nosso programa. Temos indicações de um ouvinte em linha. Estimado ouvinte em linha, assalamu alaikum ou boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde nos liga? Estou a falar com o senhor Iguano. Senhora? Iguano. Iguano, certo. De onde nos fala e já está a participar? Estou a falar da Zambésia, ainda na capital do Antônio Quilimani. E eu estou a participar do programa do Jorge Traders ZP. Exatamente. É tudo?
Sim, sim. Eu tenho algumas questões segundo o programa que eu estou a escutar do João de 3, verso 16. Sim, Então, queria perceber sobre a essência do filho unigênito, né? sim. Sim, pode colocar a questão ou as questões. Sim, sim. A primeira questão é de Jesus, segundo as escrituras bíblicas, vem Jesus como filho de Deus. E a Virgem Maria concebeu ele sem conhecer o homem, e ele nasceu, cresceu. E todos os ensinamentos que vêm nas escrituras sagradas, ele sempre veio dizendo que isso que eu estou a fazer não vem de mim, vem de meu Pai. E sempre citou também nas escrituras que eu sou o caminho e a salvação. Ninguém chegará ao meu Pai sem passar por mim. Eu sou a ponte. Agora, com o programa que estamos a estudar, estou ficando um pouco indagado. Então, queria perceber melhor. Será que aqueles ensinamentos que estão nas escrituras bíblicas, escritas, não são verídicas? Jesus ia dizer, esse milagre que eu faço na base do meu Pai. E João Mateus falou da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, com essa explicação do Pai aí, acabei ficando meio perturbado. Então, eu queria uma explicação mesmo condigna, para eu também conseguir estar claro. Meu muito obrigado. Muito certo. O Sheikh Abdurrahman Ben Said percebeu as questões. Bom, estavam a chegar um pouco cortadas, mas consegui perceber e vamos tentar responder, inshallah. Ok, muito certo. Pode responder. Muito certo. Bom, ele quer saber sobre as palavras de Jesus Cristo quando diz que ninguém chegará ao Pai senão por mim. Exato. A resposta para esta questão é: chegar por mim não quer dizer que Jesus seja filho de Deus, porque nós já citamos aqui algumas palavras, ou seja, alguns versículos. Não quer dizer que Jesus é filho unigênito. Não. Chegar a Deus quer dizer que, ou seja, passar por Jesus, quer dizer que tem que fazer o que Jesus Cristo fez. Como é que Jesus Cristo orou? Jesus Cristo dançou, como nós temos visto hoje. Como é que Jesus Cristo jejuou? Como é que Jesus Cristo, digamos, saudou as pessoas, por exemplo, saudou como os outros hoje saúdam. Portanto, seguir, ou seja, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Sim, desculpa, Sheikh, estamos a ter uma outra chamada em linha, mas já caiu a linha. Pode avançar. Sim, seguir o que Um momento. isto é. Sheikh, já estamos a ter indicações de um outro ouvinte em linha. Estimado ouvinte em linha, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Já está a participar, seu nome e de onde nos liga? Aqui fala com Raimundo Magaia, no distrito, aliás, posso dizer que é na província de Inhassa, no distrito de Sanga. Sim. Pode apresentar a sua preocupação? A minha preocupação é o seguinte: essa é a segunda ligação que eu faço. Nos meses passados eu fiz uma ligação a falar acerca da situação que eu estou a viver aqui com a minha família. Em relação à briga, até que aquilo não é uma briga, porque quem está a provocar é o meu pai. O que está a apresentar, desculpa, o irmão Raimundo Magaia, o que está a apresentar está relacionado com o tema? Há um programa que abriu em linha.
Sim, 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 sim. Nós estamos em linha num programa Ah, que tem a ver com a rubrica de convivência interreligiosa. Então queríamos saber se a questão que está a apresentar está relacionado com o tema. não. Como Se não está relacionado com o quando tema, pode ligar mais tarde quando o programa fechar, não é? Poderemos esclarecer essas questões, inshallah, ou ah, seja, se Deus permitir. tá bem, inshallah, outra hora. Tá certo, Obrigado. de nada. Sim, Sheikh Abdurrahman Ben Said pode voltar ao seu fio de pensamento, só para lhe recordar, não sei se lembra-se o que é que esteve a falar ou não. Sim, lembro muito bem. Muito certo. É exatamente sobre a palavra seguir Jesus Cristo. Ninguém virá ao Pai senão por mim. As pessoas pegaram muito estas palavras e hoje olharam para Jesus como Deus e olharam para Jesus como Filho de Deus. O nosso tópico hoje é o Filho unigênito. Aqui, o João 3,16, quando diz Filho unigênito, refere-se a Jesus Cristo. Nós dissemos não. Mas para podermos responder ao irmão que, pronto, já acabou entrando em contato conosco e que colocou estas questões, nós temos a dizer o seguinte, que quando se diz seguir, ou seja, ninguém virá ao Pai senão por mim, quer dizer fazer o que Jesus fez diante do seu Senhor. Isto é, Jesus orou. Como é que ele orou? Dançou. Jesus, ao entrar na casa sagrada, entrava com sapatos ou tirava sapatos. Como é que Jesus dormia? Como é que Jesus comia? Jesus circuncidou. Essas coisas todas, aquilo que o que foi ensinamento de Jesus Cristo, isto deve estar patente nas vidas daqueles que querem seguir a Cristo, que é para poderem alcançar a vida eterna. Por isso que nós lemos o Mateus 7,21, quando diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão na vida eterna, exceto aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Logo, aqui Jesus está a tirar esta capa de que eu sou Deus ou sou filho unigênito de Deus. Jesus está a dizer que deve seguir o que eu estou a ensinar, porque é isso que vai vos salvar. Agora, falou-nos também sobre o que ele sempre o que Jesus Cristo é filho de Deus, e quer saber se as escrituras estão erradas. Bom, não temos aqui a autonomia de dizer que as escrituras estão erradas. Não temos esta autonomia, porque cada um tem a sua fé. Mas como muçulmanos temos a dizer que Jesus Cristo, em nenhum momento ele veio ensinar e veio dizer que eu só sou o único filho de Deus. Não, porque nós lemos aqui o João 20, versículo 17, quando diz: vou para meu Pai, para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Portanto, nós também traduzimos a palavra filho, mostramos também outro versículo onde diz servo, não filho. Então, concluímos que no princípio Jesus não foi conhecido como filho de Deus, mas sim como servo de Deus. As pessoas foram as que inventaram este título de filho de Deus. Portanto, indo concretamente à resposta da pergunta do irmão, é a seguinte: será que isto é verdade ou é falso? Verdade ou falso, ou seja, verdade ou não, nós temos a dizer que muitas escrituras, o que está escrito dentro deste livro sagrado chamado Bíblia, muitas palavras que aqui estão não condizem com aquilo que foram ensinamentos de Jesus Cristo. Então, cabe ao irmão escolher se quer seguir os ensinamentos de Cristo ou quer seguir ensinamentos dos escritores, porque são duas coisas. Uma coisa é ensinamento do escritor, outra coisa é ensinamento de Cristo. Portanto, nem tudo que vem escrito foi o que Jesus Cristo ensinou. Allah melhor sabe. Muito certo, essas são as explicações do Sheikh em torno daquilo que foram as questões do irmão Higuano que nos ligou. A questão a seguir que nos escreve é Julie Elias Said. Diz o seguinte, mas já estamos a ter uma indicação de uma chamada em linha. Já caiu a linha, infelizmente. Sim, a questão que nos escreve é
Julie Elias Said diz o seguinte: gostaria de saber se esse João foi um que convivia com Jesus, ou seja, foi um Sahaba, islamicamente? Muito certo. Conforme eu estava aqui a explicar, de acordo com os exegetas, é que o livro de João foi escrito 110 anos depois. 110 anos depois, de acordo com as escrituras, isto é, de acordo com os exegetas, é que foi escrito o livro de João. Se calhar, numa ocasião, eu poderei trazer aqui a autenticidade dos evangelhos. Mas a resposta, indo concretamente à resposta, devo dizer que este João, o evangelista, não foi o João que viveu e conviveu com Jesus Cristo. O João que conviveu com Jesus Cristo é outro, este João é outro. Portanto, esta é a conclusão, ou seja, esta é a resposta que neste momento podemos dar ao irmão Giuli. Muito certo, temos o nosso ouvinte Fernandes que perguntava se os muçulmanos acreditam que Jesus é filho de Deus, mas acabou sendo respondida esta questão, mas colocou mais uma questão a seguir. Ele diz: e Muhammad é filho de Deus? Este irmão Fernandes. Muito certo. Bom, eu penso que expliquei este conceito de filho de Deus. Eu disse que se Deus tivesse filho, então este mesmo Deus já estava morto, porque deixaria as coisas com o seu filho. Deus, para nós, não foi gerado, isto é, não gerou e não foi gerado, não nasceu e não foi nascido, porque Deus sempre existiu, existe e existirá. Muhammad é um servo de Deus apenas. Muito certo, praticamente já estamos nos momentos finais do nosso programa. Estimados ouvintes, praticamente aqui não tem mais questões por parte dos que estejam relacionados com o tema. As questões fora do tema poderão ser encaminhadas para o nosso contacto através de WhatsApp. Sheikh Abdurrahman Ben Said, depois disto, pode deixar as suas últimas considerações. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Agradecer a todos os ouvintes que estiverem em nossa companhia e aqueles que vão acompanhar o programa este que já decorreu. Dizer que é sempre uma alegria receber o seu convite, apesar de ser na nossa casa, mas quando somos recordados e lembrados nestes canais para podermos dar um pouco daquilo que temos como conhecimento, é sempre gratificante. E agradecer a toda a equipe da Caravana de Dawa, agradecer ao Dr. Mahmoud em particular pela dedicação, pela entrega abnegada a este trabalho, e que Allah subhanahu wa ta'ala recompense com o melhor a todos os membros da Caravana de Dawa, não só a todos aqueles que têm contribuído de forma direta e indireta, e aos que não conseguem contribuir, não é? Até aos que não conseguem contribuir, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense-vos com o melhor e que no dia do juízo final tenhamos, não é? Que Allah tenha misericórdia de nós e tenhamos esta oportunidade de adentrarmos no grau mais alto do Jannah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Foram estas as últimas considerações do nosso Sheikh Abdurrahman Ben Said, um convidado residente, que abordou-nos um tema este intitulado O Filho Unigênito, que está patente na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esperamos que o programa tenha sido útil e proveitoso. Escreva para nós através do campo de comentários desta live.
لك aquilo que você achou do programa. صدقات تخفى Mas antes vou lendo algumas mensagens dos nossos ouvintes, لا يعلمها isto é, antes de nós fecharmos o programa. إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب Babu Janeiro escreve-nos dizendo: Assalamu alaikum, a caravana Dawa, que Allah facilite o vosso trabalho e que a vossa voz, com a ajuda de Allah, chegue nos ouvidos dos surdos. Acompanhando de Tete, cidade, mando um salam para o Sheikh Abdurrahman Ben Said. Só não sei como foi o desfecho do pastor de Mucuba sobre a resposta da segunda parte. بك حين ترى E nós respondemos Babu Janeiro, ao nosso irmão Babu Janeiro, que wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, amin, e também dizer que ao pastor de Mucuba não foi preciso responder a segunda parte, ou seja, dar a resposta relativa à segunda parte, porque o próprio pastor pediu desculpas pelas palavras que em algum momento foram consideradas, portanto, não abonatórias pela contraparte islâmica. Então, em reconhecimento daquilo que foi o seu pedido de desculpas, não foi necessário responder a segunda parte. ما أحراك Arleide Carvalho, a nossa irmã que nos escreve a partir do Brasil, diz: Mashallah, eu louvo Allah pelos irmãos da caravana de Dawa. E nós respondemos: La quwwata illa billah. قدرك عند الله Baciro Baldé responde ao irmão Fernandes dizendo: nenhuma pessoa pode ser filho de Deus Altíssimo. قصص لا تكشف إلا بكتاب Angelo Atumano Mukwege respondia também ao nosso irmão, ou seja, ao ouvinte Fernandes, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca foi filho de Deus, mas sim servo de Allah, e para não esquecer, foi o profeta guiado para toda a humanidade. بك حين ترى الله ما أحراك بهذا El Pensador escreve-nos dizendo: Assalamu alaikum, jazakallah khaira pelos ensinamentos, que Allah vos facilite e vos encaminhe na senda reta neste dawa. Não pula online. أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله Suleiman dos Santos Marizan escrevia-nos dizendo, nos momentos iniciais isto, dizendo: Mashallah, o programa está muito bom. هل لك E nós respondemos: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La quwwata illa billah. صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله Já estamos nos momentos finais, ou digamos, praticamente para o desfecho daquilo que foi o nosso programa. بينك أنت وبين Esperamos, inshallah, trazer nas próximas ocasiões temas para esclarecer ao público, inshallah, ou seja, nos recordarmos ou lembrarmos daquilo que alguns ensinamentos ligados a Deus, ou seja, a Allah. الله هل لك صدقات Esta é a missão da caravana de Dawa. تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر Os nossos agradecimentos vão para o nosso convidado Sheikh Abdurrahman Ibn Said, que nos trouxe aqui uma abordagem em torno do tema O Filho Unigênito, que está patente no capítulo 3 do livro de João e versículo 16 na Bíblia. عند الله Agradecemos igualmente ao nosso irmão Saleh Omar Saleh, que nos fez a recitação do Sagrado Alcorão nos momentos iniciais. بينك أنت Os nossos agradecimentos estendem-se igualmente aos nossos ouvintes que deixaram seus afazeres para nos acompanhar. وبين الله هل لك صدقات
صدقات تخفى لا يعلمها إلا Este programa foi ao ar graças a Allah, الله. pelo que louvamos-lo dizendo Alhamdulillah. قصص لا تكشف Está na locução Mahmoud Umar. إلا بكتابك حين ترى الله. A componente técnica foi cuidada por Akbar Khan ما أحرى e a coordenação esteve a cargo de Abu Bakr Apadre. بهذا أن يكبر Assistência financeira por parte de Naim Farouk قدرك عند الله. e a componente de imagem e sonorização esteve a cargo de Daud Jumadad. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Ângela Tumane Mukwege escreve-nos dizendo: Assalamu alaikum, rogo a Allah que aumente mais conhecimentos do Sheikh Abdurrahman. Só para não deixar atrás locutor Mahmoud, pela paciência, eu vejo que és o único que não deixa nada na leitura nos comentários, mashallah. لك سر عند الله. E eu respondo alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ao irmão Ângela Tumane Mukwege e dizer La quwwata illa billah. بينك Escreveu igualmente o nosso irmão James Wataba, diz mais uma vez Alhamdulillah por mais um ensinamento e ainda realça que realmente o locutor é bastante atencioso e exaustivo. أنت وبين الله. E eu tenho a responder La quwwata illa billah, esses são favores de Allah, concede a quem lhe abraz. Conforme consta no Sagrado Alcorão. صدقات تخفى لا. Me despeço com simpatia e amizade aos nossos estimados ouvintes. Até a próxima ocasião, inshallah.